Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então é capítulo 2, verso 59. Vishaya vinivartamte niraharasya dehina rasavarjam rasopyasya arandrishtvani vartate. Então esse verso ele é muito importante. Prabhupada citou esse verso várias vezes, em vários momentos, pelo menos o último pada do verso lá, Parandrishtvani Vartate, ele cita em vários livros, tentando mostrar ali como é realmente o processo da consciência de Krishna, que não é um processo unicamente de abstração das coisas, mas de substituição por um valor superior. Então, o verso diz, Krishna explica que Vishaya Vinivartante, que Vishaya são os objetos. Os objetos são todos aqueles que correspondem, que têm ali um contato com os meus sentidos. O objeto da minha visão, o objeto da minha audição, o objeto da minha audição, do meu olfato, do meu paladar, do meu tato, eles são os objetos. Esses objetos, a gente observa esses objetos no mundo, a gente lidar com esses objetos no mundo. O corpo é um objeto, a mente é um objeto, o foco ali do nosso trabalho, a gente está sempre procurando para gerar um fruto que está sempre ligado a um objeto. Então, esses objetos, eles estão ao nosso redor e eles compõem ali o que a gente pode dizer como planos, planejamentos, metas. Então, eles fazem parte da nossa vida, não há como negar isso. Mas alguns desses objetos podem carregar, podem instigar em nós alguma coisa que seja destrutiva. Então, o que a pessoa faz? Então, ela Vishaya Vinivartante. Então, esses objetos, eles se afastam dessa pessoa, estão a uma distância dessa pessoa. Que pessoa é essa? Vishaya Vinivartante Niraharasya Dehina. Dehina, desse que é corporificado. Dehin, terra é corpo. Dehin quer dizer aquele que tem um corpo. Dehina é o nominativo. Então, o corporificado, desse que é o corporificado, que ele está numa situação que é Nirahara. Ahara quer dizer que você obtém. Ahara também quer dizer que você come. E Nirahara quer dizer que você se afasta. Então, os objetos, eles se afastam daquele que é o corporificado, que toma uma atitude com relação a essa abstração. Mas essa abstração, ela só se dá no âmbito físico. O objeto está lá longe. Mas acontece que existe uma crença que permanece na mente desse indivíduo, que é a crença de que aquilo é bom. Eu sei que eu não devo, e por isso eu me afasto. Mas no fundo, eu queria. Eu quero, porque é bom. Enquanto significar que é bom, você sempre vai ter o objeto vivo dentro de você. Ele não precisa estar na sua frente. Ele não precisa estar dançando na sua frente aqui, aparecendo na tela do seu computador. Porque agora ele está aqui. Ele está no seu coração, ele está na sua mente, está na sua memória. Ele está como uma memória que etiqueta ele como algo de prazer. Então, mesmo que uma pessoa, ela que se afasta desses objetos, Vishaya Vinivartante, o que acontece com essa pessoa? Rasavarja. Permanece o gosto por eles. Porque significa que é bom. Você vai continuar querendo. Você pode dizer, é porque eu não posso. Quando na verdade você tem que dizer, é porque eu não quero. Porque eu sei que não é bom. Porque em última instância vai me trazer um resultado que não é muito bom. E em função dessa compreensão, eu me abstraio desse objeto. Eu me abstraio tanto de uma forma geográfica, quanto de uma forma mental. Geograficamente ele pode estar longe, pode estar perto. Mas a distância real, a abstração real, ela acontece internamente. Porque não é sempre que a gente vai poder evitar as coisas. Não é sempre que a gente vai poder se afastar das coisas. Muita gente vai ter que
muitos momentos a gente vai ter que lidar com elas. Vai ser inevitável você se afastar de coisas que são indesejáveis. Então, inevitavelmente, elas vão aparecer na sua vida. Mas internamente, Krishna falou isso no verso passado, que, da mesma forma que quando uma tartaruga, ela recolhe os seus membros, angane, ela recolhe seus angas, angane é nominativo plural, acusativo plural, Newton. Quando ela recolhe os seus membros, ela recolhe os seus membros o quê? De sarvashá, de todos os lados. Aí Krishna fala, da mesma forma, o yogi, pelos objetos dos sentidos com os seus sentidos, ele se afasta. Então a gente explicou muito bem, esse conceito a gente falou muito bem, dessa, que a gente falou de pratyahara. Então esse pratyahara, esse nirahara, ele tem que ser interno. Porque se você simplesmente fala, não, eu explodi todas as pontes, não tem como eu voltar atrás, eu sei que tudo aquilo era ruim para mim, eu sei que não era bom, então eu joguei tudo fora. O que vai acontecer é que dá um tempinho, você vai lá querer comprar um negócio de novo, que você jogou fora, vai ficar arrependido, não devia ter jogado fora. Tem que comprar de novo. O desejo, ele não parte do nada. O desejo, ele vem de uma memória ou vem de uma imaginação, com base naquilo que a gente conhece. Então, esses desejos, eles pulam para fora. O desejo não é isolado na mente. O desejo, ele vem de uma crença, de uma memória, de uma imaginação. Ele vem de uma experiência. Ele pode vir de uma experiência ou ele pode vir de coisas que você experimentou, forma uma imaginação para você ter um desejo em relação àquilo que você não experimentou. Então, são dois tipos de desejo. A gente pode dizer que um desejo que é baseado na memória, eu gostei, eu quero repetir. Eraga. E um desejo que é baseado na imaginação. Eu nunca experimentei, mas parece ser muito bom. Eu quero. Então, esses dois tipos de desejo vão acontecer na vida de uma pessoa. O problema não é o desejo, o problema não é a questão de desejar ou não, isso a pessoa sempre vai desejar. O problema é o desejo que deriva da ignorância. O desejo que é um aprisionamento, o desejo que é causa de sofrimento. É o desejo que é produzido com base na crença de que o objeto vai trazer para mim uma sensação de suficiência, de segurança, de completude. Esse desejo, ele é causa de frustração, porque nenhum objeto que está dentro do tempo pode satisfazer aquilo que está além do tempo. É a mesma coisa, o princípio em relação a esse desejo, é como se fosse o fogo no bambuzal. Você pega o bambuzal, toca fogo no bambuzal, sobra nada. Você chega lá no dia seguinte, o chão está todo pretinho, esturricado, não tem mais nenhum bambu em pé. Aí o que você fala? Matou o bambuzal inteiro. Aí tá, cai uma chuvinha, uma semana, 2 semanas, o que você vê de novo? O bambuzal crescendo. Por quê? Porque o fogo só queimou aquilo que estava para fora. A raiz dele, que faz dele continuar crescendo, continua viva. Então, não adianta você se afastar do objeto quando a crença que está relacionada a ele permanece. Essa crença de que aquele objeto vai trazer para você algum tipo de felicidade. Essa crença que é proveniente da ignorância com relação à identidade, com relação à natureza do mundo, e que, enquanto ela permanecer, a causa do desejo vai continuar, a causa do desejo existindo, o desejo vai continuar existindo. Então, da mesma forma, quando você quer apagar um incêndio, você não joga a água no fogo. Ninguém joga água no fogo. Por que acontece? O fogo, a água atravessa o fogo. Tenta cortar o fogo não corta. Passa o dedo no fogo, o dedo passa direto. Então como é que eu apago o fogo? Jogando a água na base do fogo. Como o desejo não é uma coisa independente que acontece na nossa mente, ele não acontece do nada. Ele vem, antes de tudo, de uma memória, de uma imaginação, e ele produz uma coisa chamada vikalpa, uma oscilação, uma intenção. Então, ele toma pressão, ele ganha força, se torna desejo, que é a pressão para a ação. Se você quer eliminar um desejo que te prende, um desejo que é destrutivo, um desejo que é aprisionador, você tem que eliminar, primeiramente, antes de tudo, a causa do desejo. Porque se você ficar brigando com o desejo, não, eu não posso isso, a mente vai arrumar uma outra coisa, que também é variação da ignorância para poder se entreter. Porque a mente não fica vazia.
A mente não consegue ficar vazia. A mente nem é para ficar vazia. Não é a natureza dela. A definição de mente nos Vedas é vrti pravaha. É um fluxo de pensamentos. A mente é um fluxo de pensamentos. Uma definição de mente, um fluxo de pensamentos. Meditação. Samana vrti pravaha. Um fluxo de pensamentos, mesma natureza. Qual é a ideia do que Krishna está falando? Não é somente o afastamento das coisas, porque nem sempre isso vai ser possível. Mas é um estado interno que me permite estar blindado com relação àquilo que está perto e está longe, está indo e está vindo, o evitável e o inevitável. Então, com relação a essa blindagem, ela tem que vir do conhecimento. Ela tem que vir da compreensão que elimina aquele foco de ignorância que gera aquele desejo. Por isso que a gente fala, desapego não é unicamente você abrir mão de tudo. Desapego é você entender que o que está lá fora, o que é externo, não completa o interno, porque o interno já é purna, o interno já é completo. Então, esse desapego, essa vairagya, não é você abandonar os objetos, você usar os objetos com maturidade, com objetividade. Então você consegue lidar com as coisas à medida que elas vêm, à medida que elas vão. Você consegue lidar com as situações à medida que elas vêm, à medida que elas vão. Então essa capacidade que existe na mente de lidar com as coisas de uma forma equilibrada, psicologicamente, é chamada de yoga. Krishna falou isso, Samatvam Yoga Uchita. Para você lidar com um desejo que é aprisionador, antes de tudo você tem que ir na causa daquele desejo. Trabalhar em cima da causa daquele desejo. Alguém pode falar assim, mas isso é muito difícil. Esse é um processo que nos Vedas chama de Anartha Nivarti. Artha quer dizer propósito, quer dizer que é uma coisa útil. Anartha é negação. Quer dizer aquilo que é inútil. Aquilo que não serve. Para o propósito que eu tenho de autorrealização. Isso é anartha, isso é inútil. O que seria inútil? Ao apego a uma coisa que não vai me trazer utilidade, não vai agregar ao meu caminho espiritual. Então, quando eu quero aquela coisa ali em detrimento da minha vida espiritual, aquilo é um anartha, um sentimento. A inveja é um anartha, não te ajuda em nada. A raiva que te cega é um anartha, não te ajuda em nada. Então, tudo isso são anarthas. E existe esse processo chamado de Anartha Nivarti, que é a destruição dos anarthas, que é um processo que você vai alcançando dentro do yoga, onde você, primeiramente, se torna ciente da maior parte das suas falhas de caráter, das suas incapacidades momentâneas, das suas dificuldades. Você se torna ciente disso. Você é capaz de reconhecer e ter um reconhecimento sincero e dizer: eu tenho isso. Eu sou limitado com relação a isso. Eu sou limitado com relação à atitude daquela pessoa. Aquela atitude daquela pessoa, aquele comportamento me deixa dessa determinada maneira. Aquela pessoa ali me dá uma certa desgaste. Então, são elementos limitadores que existem no externo para o seu interno. Esse processo de Anartha e Nivarti, ele é um pouco difícil de você lidar com ele, de você alcançar ele, porque muitas das vezes, quando você lidar com uma situação na qual você tem que superar, você não tem a habilidade mental, psicológica, intelectual para lidar com aquilo. Então, o que você faz? Você se condena, você se julga, você fala: eu sou caído. Para com isso. Ninguém é caído. Para essa ideia de eu sou caído como um aspecto da sua identidade, vai continuar te limitando. Larga isso de mão. Deixa isso para lá. Então tá, se é muito difícil para você esse processo de Anartha Nivarti, então faça um outro processo. Que esse processo é o da destruição. Nivarti quer dizer destruição. Destruição de Anartha. Faça um outro processo, que é chamado de Artha Pravarti, que é a construção daquilo que é útil. Se eu chego para vocês e falo assim: tem esse copo aqui vazio, um copo vazio. E eu falo a você: tira o ar desse copo. Como é que você vai tirar o ar desse copo? Você vai lá: nossa, mas tem que ter alguma coisa de vácuo aqui, não tenho, como é que eu vou fazer isso? Não, sem nada. Como é que você tira o ar do copo? Aí o que você vai fazer? Você joga água. À medida que você joga água, à medida que a água vai entrando, o ar vai saindo.
Então, é um processo de substituição. Ao invés de você brigar com as suas limitações, ao invés de você brigar com aquilo que faz com que a sua mente se agite, faça com que a sua mente se direcione para um outro tipo de prazer. Por isso que Arjuna, no começo da Bhagavad Gita, né, e no decorrer também, ele chama Krishna de Hrishikesha. Hrishika quer dizer sentidos. Isha quer dizer controlador. Então, Hrishikesha. Por que Krishna tem esse nome? Porque todo o processo que a gente faz, que está engajado, que está vinculado a ele, entre parênteses, yoga, não necessariamente é um processo desagradável. Pelo contrário, ele é um processo 100% agradável. 100% agradável. Você vai poder fazer a maior parte das coisas que você fazia antes. Você vai poder fazer dentro do ambiente de yoga, só que de uma forma regulada, só que de uma forma que a gente pode dizer sattva-guna, no modo da bondade, uma forma harmônica, com uma atitude interna de oferecimento, com um reconhecimento, com uma gratidão, com essa postura interna que te permite fazer com que dentro daquilo que era bom, seja melhor ainda, trazendo um plus. A Tiradeva fala isso, né? Consciência de Krishna é tudo de bom, que era antes. Só que é tudo de melhor, porque tem o plus, que é Krishna. Consciência de Krishna é adicione Krishna. Fazer o que você já faz. Dharma, correto, adequado, mas adicione Krishna. À medida que você vai experimentando essas coisas, à medida que você vai experimentando a paz que já é você, que já existe dentro de você, à medida que você vai alcançando uma certa estabilidade psicológica para lidar com as pessoas, com as situações, à medida que você vai tirando o falso controle que existe em você, que você acha que você tem, e vai deixando o controle para a mão daquele que realmente é o controlador, que é Ishvara, que é Krishna, exatamente nesse momento começa a se assentar a paz em você. Então você começa a ter aquela visão que era antes turva, que era colorida pelos ragas e dveshas que a todo momento roubavam a sua mente, agora ela passa a ser uma visão mais objetiva, mais clara, você consegue ter mais autonomia para lidar com as situações. Tem uma história no Bhagavatam, a gente começou a contar essa história no comecinho, né, do capítulo, uma parte da história para exemplificar uma parte do verso. A gente conta ela de novo aqui para exemplificar esse outro verso, que é a história de Dhruva Maharaj, que era uma criança de 5 anos. Ele teve um problema com a madrasta dele, porque ele tinha 2 mães, né? Uma era a mãe, a outra era a madrasta. Suniti era a mãe dele, Suruti era a madrasta. E o rei era casado com as duas, mas tinha uma que era preferida. Suruti era a preferida, tinha um filho chamado Uttama. Então, como ela era a preferida do rei, o rei obviamente daria o trono para esse filho, que era filho da preferida. Então, uma vez Dhruva Maharaja viu o Uttama no colo do pai e balançando o dote real ali, as vestes reais dele ali, pedindo colo, pedindo para sentar no colo. E daí ele ficou vendo, a madrasta dele, Suruti, viu aquilo e ela achou que foi uma afronta. Porque ele queria ficar no colo do pai, porque o pai estava sentado no trono. Mas ele queria ficar no colo do pai, não porque era trono, não por nada de reino. Ele queria o pai, só queria o carinho do pai. Quando a madrasta viu ele querendo subir no colo do pai que estava sentado no trono, ela ofende ele e fala: você tem que nascer do meu ventre para sentar nesse trono. Quem você está achando que é? Você nunca vai ser rei. E ele, até então, não tinha distinção entre a mãe dele e a madrasta. Para ele, as duas eram mães, as duas ele tratava igual. Então, para ele, foi um choque muito grande. Então, ele ficou muito irado. E a mãe dele, ouvindo aquele chorinho fininho, viu aquilo, chegou ela contando do Bhagavatam, que é como se o coração dela estivesse sendo encravado por facas. E assim, de tão dor que ela sentiu ver o filho chorar daquele jeito. O que foi, meu filho? Aí ele contou para ela falou para ele: olha, meu filho, ela está certa. Para você ser rei, você vai ter que nascer do ventre dela. Aí ele: mas o que eu faço? O que eu faço? Olha, você vai ter que fazer austeridade, se você quiser um reino igual ao seu pai. Aí ele: então tá, isso que eu vou fazer. Foi para a floresta. Narada Muni intercepta ele lá, né?
e fala: meu filho, o que você está fazendo? Você é uma criança, vai para a floresta, nada a ver, volta para sua casa, vai brincar. E Dhruva Maharaj fala assim: não, eu não quero saber, eu quero um reino maior do que o meu pai, que eu vou dar carteirada nele, tudo. Aí Narada Muni, com toda aquela elucidação espiritual, falando: olha, você não é esse corpo, se você se ofendeu, você está errado, você não é o corpo, essa ofensa não é para você. Aí ele fala: tudo que você está falando tem lógica, tem bom senso, tem razão, tem sentido, mas eu não consigo assimilar isso. Então me diga logo o que eu tenho que fazer para alcançar esse reino. Ele foi para a floresta em busca de um reino através de uma austeridade muito pesada a austeridade, ao ponto que ele parava até de respirar. O último estágio da austeridade é que ele parava de respirar. Então ele, alcançando ali o estágio da austeridade que permitia ele alcançar aquilo que ele queria, aparece na frente dele Narayana, que é uma forma de Krishna, que tem 4 braços. E ele, olhando para Narayana, ele se dá conta de que ele fez todo aquele esforço em nome de cacos de vidro, frente ao diamante que existia na frente dele. Então ele fala: não quero mais reino. Só que aí, nesse mundo, se você faz a ação, o resultado está protocolado com o seu nome. Então, naquele exato momento em que Dhruva Maharaja, ele, Parandraštva, ele tendo visto um valor superior, tendo visto uma realidade superior, naquele exato momento, aquilo que ele estava atrás se dissolve. Aí Krishna diz: Rasapini Vartate. Quando você vê aquilo que é o absoluto, aquilo que tem um valor maior, automaticamente a sua mente se direciona para aquilo. Porque a mente, ela age em termos de valores, baseada em conceitos, guiada por crenças. Então ela acredita, na mente do tolo, sem ser no sentido pejorativo, mas do tolo, aquele que desconhece uma realidade superior, na mente do tolo, o que é bom é unicamente o que é o relativo. Não conhecendo o absoluto, o relativo toma o status, assume o status de absoluto e passa a guiar a vida dele. Tendo visto esse valor maior, a mente automaticamente se apega a esse valor maior. A mente está buscando o que é prazer. Ela está evitando aquilo que é dor. Isso é tanto na mente do sábio quanto na mente do tolo. A questão é que variam as crenças, os conceitos, varia o conhecimento. Não conhecendo o absoluto, vai se deter unicamente no relativo. O outro, conhecendo o absoluto, vai usar o relativo de forma que ele vá para o absoluto, de forma objetiva.